Vamos começar agora então com as demonstrações da nossa revisão de linguagem C. E as demonstrações vão ser simples, eu vou usar um editor de texto simples, esse aqui é o Atom, um editor que está disponível para Linux, Mac, Windows também. É um editor bastante simples, mas ele pelo menos já mostra um pouco da sintaxe do C, ele já faz o que a gente chama de um syntax highlight, ele deixa em certas cores as palavras-chave da linguagem, ele já sugere palavras que vão ser usadas dentro da linguagem, já faz sugestões. E o Atom pode ser usado até como uma IDE, como um ambiente de desenvolvimento integrado. Ele tem vários plugins, tem acesso a vários plugins. Ele e um outro editor chamado Sublime, que também é bem conhecido, Sublime, ambos podem ser agregados com plugins, então você pode compilar e executar o código de dentro do próprio editor. Eu não vou seguir essa opção aqui, eu vou preferir compilar ele direto da linha de comando do sistema operacional, porque pode ser importante, pode ser relevante que vocês aprendam como usar o GCC, que é o nosso compilador, direto da linha de comando, e aprender um pouco das opções dele, aprender como ele funciona, e se ambientar com a linha de comando, num terminal, como um bash, um shell, o Bourne Again Shell, que é o shell em geral usado em sistemas Linux, porque esse ambiente é bastante prevalente e vocês têm que, de alguma forma, tomar mais contato com ele. Nós já temos aqui alguns códigos que foram feitos em aulas anteriores. Eu, inclusive, já tenho um Olamundo aqui, eu vou criar um Olamundo 2.c só para a gente ver o básico do que tem aqui dentro. E a gente tem aqui os nossos códigos anteriores, com alguma coisa sendo feita aqui em cima do que nós precisamos. Para o Olamundo, que é aquele programa mais fundamental, mais básico em termos de programação C, eu vou primeiro usar o include para incluir uma biblioteca, que é a biblioteca padrão de entrada e saída, que é stdio. É um ponto .h, porque a gente considera isso um header. E então nós podemos colocar a declaração da função main. Você pode usar ela como void main ou int main. Em geral é preconizado que você use ela como int main, porque aí você tem a chance de dar um código de retorno para o sistema operacional. Principalmente quando o teu programa for um programa headless, um programa que não tem uma interface específica. Tem um número muito grande de programas em C que são só invocados da linha de comando, e esse programa não tem uma interação, não há uma interface com interação direta com o usuário. Principalmente porque talvez não seja um usuário que carrega o programa. O programa vai ser chamado a partir de outros scripts, de outros programas, e a única maneira que ele tem para comunicar o sucesso ou fracasso da execução é por um código de retorno. E isso a gente pode observar em diversos sistemas operacionais, todos os sistemas operacionais têm um código de retorno de programas que executam. Se você retornar 0, quer dizer que o programa funcionou a contento. Caso contrário, você pode retornar códigos numéricos diferentes, e cada programa em particular vai ter um conjunto de códigos que indicam os seus erros específicos, né? Porque cada programa tem suas particularidades, você pode ter errado nos parâmetros, pode ter errado dentro de alguma coisa do processamento dos dados que você tem, coisa assim. Então é muito comum que também você veja a main como um int para retornar um código de sucesso ou fracasso. Nesse nosso caso aqui vamos usar void main mesmo, porque ele é mais simples, é só um hello world, um olamundo. E percebam que o editor já começa a me ajudar um pouquinho aqui. Ele já coloca ele já abre e fecha as chaves para mim, já me ajuda de alguma forma. Ele já mostra o início e fim de uma chave. Quando me posiciono em uma chave, ele mostra, vocês estão observando aqui, ele deixou um pequeno destaque na outra chave correspondente àquela. Então tem vários auxílios que os editores atuais nos dão, que tornam a programação mais simples. Mas nesse caso aqui eu só vou fazer um printf, e já mostra para mim uma variável aqui. Só vou substituir isso daqui por olá, mundo da revisão em C. Eu não preciso passar parâmetros aqui, então basta eu salvar e compilar o programa. Quando eu vou salvar, assim que eu salvo o programa, já posso usar aqui o ls para ver que eu tenho um Olamundo colocado ali dentro, e eu posso compilar ele a partir daqui. Eu já tenho um Olamundo.c,
e eu posso usar o GCC, que é o compilador de C e C++ do projeto GNU, que é um compilador que está disponível em todo ambiente Unix, todo ambiente Linux, perdão. Também está disponível no BSD Unix, no FreeBSD e outros Unix dessa forma. Também disponível para Mac, que também é baseado em Unix. E você pode baixar e instalar em basicamente qualquer ação operacional moderna disponível. E ele fica disponível ali no comando, e você pode também invocá-lo a partir de IDEs. Nesse caso aqui eu só vou chamar o GCC para o meu lamundo 2.c, e se eu só compilar, ele vai gerar um programa, ele vai gerar um executável chamado out, que é onde eu vou executar ele dessa forma. Ele gera um outro nome para o programa executável já compilado. Mas se eu usar a opção "-o", eu digo qual é o nome que esse programa vai ter. E eu vou chamar ele de lamundo 2. Eu mando compilar, a compilação é muito rápida, porque é um programa muito pequeno e não é exigido nenhum recurso muito diferente aqui. E é claro que você pode ter compilações que são mais complexas. Se eu vou dar um ls-l do lamundo 2 asterisco, a gente vê que eu tenho o lamundo que tem o lamundo.c, que tem 83 bytes, e o lamundo 2, que é o executável, que tem 16K, basicamente. Isso mostra que é um programa, que esse programa é um pouco maior, o programa executável é maior do que meu código-fonte. Que no caso de um código-fonte muito pequeno, é realmente o que acontece. Porque eu não tenho no meu programa só o código que imprime alguma coisa. Esse código só é chamado para printf. O printf em si é uma função que está implementada pela biblioteca stdio.h, pela biblioteca stdio, os headers estão aqui. Isso quer dizer que tem mais códigos envolvidos em você imprimir alguma coisa na tela do seu operacional, no standard output. E isso é incorporado dentro do seu programa. Então, o seu programa não tem só o código que você pediu, mas tem o código que dá acesso a ele aos recursos, como por exemplo, o standard input ou o standard output, a tela padrão ou a entrada de dados padrão. Para mim executar aqui na linha de comando do Linux, se ele não tiver no path, eu só uso o ponto barra, que é esse diretório local, o lamundo 2, e ele executa para mim, então, o lamundo da revisão. Essa aqui é só a explicação básica de como o programa mais fundamental funciona. Eu imagino que você já deve ter feito isso mais de uma vez, isso não seja tanta novidade assim, mas é sempre bom começar com o lamundo, por mais que nós já tenhamos feito isso. Tem um outro programa que é interessante, que está aqui, que nós abordamos lá na apresentação, que é esse programa de limites e tipos, que mostra, baseado na biblioteca limits, os vários limites dos tamanhos dos tipos para essa plataforma aqui em particular, para esse sistema operacional rodando nessa plataforma de hardware. Eu estou usando um computador convencional, com Core i7, e é um sistema operacional Linux de 64 bits como o comum, que a gente encontra, que é comum encontrar em qualquer outro ambiente. Vocês provavelmente estão usando também um sistema operacional de 64 bits, seja ele qual for, provavelmente em cima de uma plataforma também Intel, que deve ser um Core 5, um Core 3, um Core 7, algo do gênero, com alguma sorte um Core 9. E isso quer dizer que as nossas plataformas são bastante semelhantes em termos de arquitetura. Eu vou compilar esse programa e executar. Então, GCC do limitestipos.c, -o limites tipos, só limites tipos. E quando eu executar ele aqui, ele vai mostrar quais são os limites que eu tenho. Então, os limites aqui acabam mostrando qual o tamanho em bits de todos os tipos numéricos inteiros aqui em cima e de ponto flutuante aqui embaixo. E você pode perceber qual o volume de grandeza numérica que você pode armazenar dentro deles. No caso dos inteiros isso é um pouco mais exato. A gente tem os 2 bilhões a menos 2 bilhões aqui do int convencional, que são 32 bits nessa plataforma aqui. O long também tem um padrão bastante estável, no sentido de que basicamente é quantos bits você pode representar com aquele, que números pode representar com aquele volume de bits. Nos floats a gente vê uma pequena diferença. Se vocês forem observar em relação à transparência, ao slide, ele é um pouco diferente daquele valor, mas isso muito provavelmente se deve à maneira pela qual eles representam esses limites aqui dentro, baseado no expoente, baseado em quantos bits estão sendo usados para a parte inteira aqui dentro. Fato é que nos de ponto flutuante a gente lembra de que
a magnitude, a grandeza do número acaba sendo mantida, mesmo para números arbitrariamente grandes, mas a precisão vai ser severamente ameaçada. E isso, para boa parte dos cálculos, para a maioria absoluta dos cálculos que a gente faz, para cálculos de engenharia, cálculos financeiros, coisas assim, não vai acabar não tendo quase nenhuma diferença, não vai ter diferença nenhuma. Talvez para cálculos científicos, para alguns cálculos muito mais precisos de engenharia, quem sabe você precisa de uma precisão maior, mas todas as linguagens têm bibliotecas disponíveis para que você possa trabalhar com os chamados big numbers. Então, por mais que você tenha um desempenho, você ameaça o desempenho, porque os big numbers vão ter que ser resolvidos basicamente em programação, em software, você consegue pelo menos representar esses números com grande precisão. Isso aqui é basicamente o que nós temos então nessa plataforma aqui em particular. Vamos então agora fazer um programa simples que explore as capacidades de entrada e saída do C, com o printf e o scanf, que nós já havíamos visto lá na apresentação, e também fazer alguma operação matemática com os valores. Então vamos criar um programa simples para somar inteiros. Eu vou criar um novo arquivo aqui, um new file, vou salvar ele já para ativar a colação de sintaxe, para ativar o fato de que isso aqui é um programa C realmente, para o nosso editor. Então, vamos chamar de soma.c. E seguir o padrão aqui de um programa, onde eu vou colocar o include, o stdio, que já é necessário aqui. E eu vou começar a usar a main como inteira, para já mostrar o fato de que você vai ter que eventualmente criar uma estrutura onde o seu programa possa se relacionar com outros. Como eu comentei, para boa parte dos programas que nós vamos ter, você pode usar a main como void, porque não há nenhum tipo de necessidade de retorno. Ou seja, o seu programa não vai ser chamado por outros, esse código de retorno não vai ter tanta importância em programas assim. Mas é bom que vocês se acostumem a trabalhar com a main sendo int, porque ela é útil para quando os programas precisam se comunicar entre si. Como eu já comentei, se você retorna zero, se tem um retorno zero de um programa, quer dizer que o programa conseguiu rodar e funcionar de forma adequada. Se você tem um retorno diferente de zero, então você tem um código de erro. Esse código de erro é particular para cada programa, mas isso permite que então um programa que chame esse daqui, ele recebe como resposta um error level, recebe como resposta um nível de erro, um código de erro, que daí você pode analisar. Se for zero, esse programa rodou de forma adequada. E dependendo do que você faça no programa, do código que você quer no programa, se foi erro 1, pode ser que um arquivo não tenha funcionado, se for erro 2, o banco de dados não foi aberto, ou coisa assim. Então você tem a possibilidade de fazer com que os programas se comuniquem entre si. Isso é muito útil quando você tem a execução de scripts não assistidos, ou seja, um script que roda de madrugada, que roda em algum horário, e que não é gerenciado, controlado por um usuário, não tem um usuário ali na interface gerenciando ele o tempo todo. Então, o fato de você ter um retorno e um error level permite que essa comunicação aconteça. Então, vamos acostumar a colocar int main com retorno zero, vocês vão acabar usando isso muitas vezes. Primeiro vamos declarar aqui, eu quero fazer uma soma de, por exemplo, 3 inteiros. Então, vou criar A, B e C. E esses inteiros, eu vou mostrar uma mensagem dizendo que o usuário tem que digitar esses inteiros e vou colocar com printf a mensagem, depois vou usar o scanf para receber esses 3 inteiros. O scanf, ele mostra um prompt de cursor, mostra um cursor piscando na console, o usuário tem a chance de entrar com o valor ali dentro, então uma vez que os 3 valores tenham sido digitados, ele vai mostrar o resultado então. Vamos colocar aqui a mensagem, printf, de digite 3 inteiros. Não preciso da vírgula aqui. E depois disso nós fazemos o scanf dos 3. Então, scanf vai ser 1%d, que nós precisamos para isso. E aqui eu tenho que colocar a variável, mas lembrem-se que o scanf é um dos exemplos de funções que eles alteram o valor da função lá dentro. Você passa o A como variável e o scanf vai abrir a console para que o usuário possa digitar algum valor, apertar o Enter, e então ele vai modificar dentro da função o valor de A e daí devolve para você essa variável modificada. Você coloca ela sem valor e ela retorna com o valor que o usuário digitou. Por isso você tem que passar o endereço da variável para que o scanf possa manipular isso dentro dele e não somente a variável em si.
Isso é obrigatório para um scanf. É só lembrar que tem que colocar o e-comercial na frente de qualquer variável que você coloque no scanf e de outras funções que fazem essa modificação interna. Na parte de ponteiros isso vai ficar um pouquinho mais evidente. Uma vez que você tenha entrado com os 3 inteiros aqui, nós declaramos um inteiro chamado soma, que vai ser igual ao A mais o B mais o C. E então nós mostramos com printf resultado da soma mostramos isso num %d, que é onde nós colocamos aqui a variável soma, que será mostrada pelo printf. O scanf vai mostrar dessa forma, recebeu A, B e C. Vamos ver como esse código compila. GCC soma menos O soma. E agora vamos executar o soma. Então, de 3 inteiros, colocar 2, 3 e 5. E o resultado da soma é 10, que é o que mostra os resultados que nós temos aqui. Ou seja, o programa conseguiu fazer a captura dos valores do teclado com o endereço A, B e C aqui. E também conseguiu calcular a soma. É um programa simples, mas mostra como os passos são seguidos dentro da programação e como nós temos os pontos principais aqui, ou seja, nós declaramos as variáveis que nós vamos usar primeiro. Você tem que declarar, contar para o compilador que você vai usar 3 inteiros. Depois nós mostramos uma mensagem para o usuário para ele digitar esses 3 inteiros. Evidentemente essa interface com o usuário não está das melhores, é claro, mas é para ser um programa simples de exemplo somente. E então nós permitimos que o usuário entre com os 3 inteiros. Nós estamos confiando aqui que o usuário entrou com 3 inteiros realmente, que ele não colocou alguma coisa diferente, e em um programa real você pode ter diferentes estratégias para tratar a entrada de dados do usuário. Depois disso nós somamos esses 3 inteiros, declaramos uma outra variável chamada soma para isso, e mostramos essa variável soma, e então o programa se encerra. Isso aqui é uma estrutura básica de um programa simples. E só para avançar um pouquinho disso, eu vou criar um outro programa que chama-se a média. Então vou dar um save as nesse mesmo programa aqui, vou chamá-lo de média.c. E o programa média vai ainda carregar esses três inteiros, com a única diferença de que eu vou chamar a variável, inclusive aqui de média, e mostrar aqui a média, que eu vou ter que fazer alguma questão em relação à precedência, porque a média desses 3 inteiros é a soma desses 3 divididos por 3, meu número de inteiros que eu tenho. O problema é que vocês estão lembrados de como funciona a precedência aqui dentro. A divisão de C por 3 vai ser executada antes da soma com A e com B. A gente pode testar isso daqui, verificando que ele vai dar errado. GCC, média, menos O, média. Então o programa compila normalmente, e quando eu executo média, eu vou colocar 3 dos valores aqui, 5, 3 e 6. E o resultado da soma... esqueci de trocar a mensagem também. O resultado da soma é 10. Mas claramente isso daqui não é a média correta desses 3 números. Na verdade o que ele fez foi dividir C por 3, que isso dá 2, e daí somar com 3 e 5, que acabou dando o resultado de 10. Então ele claramente fez primeiro essa divisão aqui. Vamos alterar aqui para média. E agora eu vou, usando parênteses, mostrar para o compilador que ele tem que primeiro fazer a soma dos 3 valores e então colocar os valores, fazer a divisão por 3. Lembrando que quem está falando de inteiros, a divisão também vai ser com inteiros. A divisão e a média também vai ser um valor inteiro. Então vou compilar novamente a média, executar. E aqui se eu colocar 8, 4 e 6, ele me dá o resultado de 6, que na realidade é o fato de que ele acabou trazendo a parte inteira só disso, né? Se colocar valores mais específicos, 1, 2 e 3,
ele traz um 2 como resultado. A média talvez não seja essa, mas ele traz só a parte inteira disso. Vocês depois podem testar isso com float e analisar como isso vai acabar se resolvendo. E se nós quisermos fazer a média ser mostrada como um float, como um ponto flutuante realmente, nós temos que fazer algumas alterações, como por exemplo o fato de que a média tem que ser agora um float. Eu vou mostrar ele com um float também. E tem um outro detalhe de que operações feitas entre inteiros retornam inteiros. E esse 3 aqui é um inteiro, então uma divisão da soma de inteiros de um inteiro por outro inteiro vai retornar no inteiro. Porém, se você faz essa divisão com um float, se um deles for float, ele vai ser elevado, ele vai ter resultado como um float. Então transforma esse 3, que é um inteiro, em um float com 3.0, ele passa a ser um ponto flutuante. E então eu executo, compilo novamente, e na execução, se eu usar valores que ainda assim geram uma média inteira, eu continuo tendo um inteiro, quer dizer, ele é um float, mas ainda é somente um número que não tem uma parte fracionária. Mas se eu colocar aqui alguns números que certamente vão ter resultado mais com casas decimais ocupadas, eu passo a ter, eu passo a ver realmente o que ele tem aqui. Isso aqui já gerou uma dízima periódica. Aqui a gente está vendo novamente o fato de que ele mostra a precisão como somente 6 dígitos, por mais que internamente ele possa ter mais precisão. Nesse caso aqui ele tem mais precisão disponível, porque é um float pequeno, então a parte inteira dele é pequena, ele pode armazenar mais informação dentro dele. De forma geral, isso aqui é o básico de como nós trabalhamos com os programas simples. Depois vão ter algumas listas de exercício para praticar um pouquinho mais essa programação básica em C. Obrigado e até mais.